Olá a todos e a todas, eu chamo-me Fábio e sou educador de infância. Paralelamente a isto, além desta profissão, sou também autor na página Apontamentos sobre Educação e Infância no Instagram e no Facebook, onde partilho regularmente as minhas reflexões sobre educação, sobre pedagogia e sobre a melhor forma de educarmos crianças pequenas. Hoje queria refletir um pouco convosco sobre aquela que é a minha perspectiva sobre o papel do ou da auxiliar da ação educativa com crianças em idade de creche ou mesmo em idade de pré-escolar. Em relação à designação da profissão, há vários termos que são utilizados. Na escola pública é muito frequente usarmos o termo assistente operacional. Por sua vez, depois nas IPSS ou nos privados usa-se mais a expressão auxiliar da ação educativa e também se usa em alguns contextos a expressão ajudante de ação educativa. Pessoalmente e independentemente dos contextos em que eu estiver, eu prefiro sempre o termo auxiliar porque eu encaro estes profissionais como pessoas que estão lá para nos apoiar no desenvolvimento das nossas funções. E auxiliar para mim é um termo que me parece mais próximo do que assistente. E na verdade, mais importante do que o nome da profissão, o mais importante é a forma de agir em contexto profissional e é sobre isso que nós vamos falar. Queria realçar isto porque de facto vou referir-me apenas a auxiliares, mas englobamos todas as profissionais, ou todos os profissionais. Antes de mais, queria começar também por dizer que numa sala de creche ou de jardim de infância, o processo educativo não está apenas dependente do trabalho do educador, mas também do trabalho de um ou de uma auxiliar. Têm funções diferentes, é verdade, mas ambos são importantes no trabalho que é desenvolvido com as crianças. E para que haja um trabalho de qualidade, não basta que um educador trabalhe muito bem, da mesma forma que não seria suficiente estar apenas um auxiliar na sala. O educador é de facto formado em pedagogia e auxiliar é quem apoia nesse processo educativo. E por esta razão eu acredito que todos os profissionais que trabalhem com as crianças têm a sua parte de responsabilidade no processo educativo das crianças, seja educador, seja auxiliar, seja outro técnico que também esteja presente, e é importante que haja complementaridade nas funções que desempenham, porque são diferentes e acabam por se complementar umas às outras. Que funções tem a auxiliar? O auxiliar é um profissional que está em sala e, como eu disse há pouco, para nos apoiar. É uma pessoa que nos ajuda nas dinâmicas que nós queremos implementar diariamente. É alguém que nos ajuda a cuidar das crianças. E não podemos ter medo da palavra cuidar, porque somos cuidadores. Quer sejamos educadores, quer sejamos auxiliares, quer sejamos pais. Somos sempre cuidadores. E a nossa principal função é cuidar das crianças, é cuidar do bem-estar delas, é cuidar do desenvolvimento delas, da aprendizagem delas. Isto é tudo cuidar. Eu digo isto para educadores, mas também digo para auxiliares. O nosso papel é, de facto, cuidar das crianças da mesma forma que nós gostávamos que cuidassem dos nossos filhos. E acho que muitas vezes é importante que nós pensemos nisto na forma como estamos a educar as crianças que são filhos de outras pessoas. Educá-los da mesma forma que gostávamos que fizessem com os nossos. Pessoalmente, enquanto educador, eu gosto de ter uma auxiliar que me ajude a não ter preocupações. Gosto de ter uma auxiliar que tenha, acima de tudo, cuidado com as crianças e que não me obrigue a pensar em coisas que eu preciso de fazer e que não tenho que fazer se ela fizer. Não é? Se eu tiver uma auxiliar responsável que se lembra sempre da hora da medicação a que as crianças têm que tomar, eu tenho logo menos um problema. Se eu tiver uma auxiliar que vê uma criança com ranho e logo a seguir lhe vai limpar o nariz, eu tenho menos outro problema. E não estou com isto a dizer que são funções apenas de auxiliar. Não, até porque eu se vir alguma destas situações eu próprio também tenho que intervir e não preciso estar à espera de auxiliar. Mas a verdade é que quando uma auxiliar o faz de forma competente, de forma eficaz, isto é uma grande mais-valia e sai um peso dos ombros dos educadores. Porque eu sou dos que defendo que tudo o que acontece na sala
é da minha responsabilidade enquanto educador de infância. Agora, no trabalho em equipa, quando há trabalho em equipa, é maravilhoso podermos confiar nos outros. É bom termos alguém em quem podemos confiar e depois nestas questões mais logísticas é excelente quando uma auxiliar consegue dar uma resposta eficaz às necessidades que surgem nos contextos. Acho também muito importante, enquanto educadores, que possamos dar às auxiliares autonomia, para que elas não precisem de autorização nossa, enquanto educadores, para fazerem o que quer que seja. Se uma criança estiver molhada, uma auxiliar não precisa de pedir autorização ao educador para lhe trocar de roupa. Se a criança tem a camisola suja e é necessário trocar, então troca-lhe autonomamente. Se alguma coisa estiver na sala desarrumada, não precisa de pedir para organizar. Se uma criança estiver a brincar na sala, pode e deve juntar-se a essa criança sem pedir e sem questionar se o deve fazer. Eu gosto de facto quando a auxiliar tem este tipo de atenção de forma natural e faz-me alguma confusão quando, por exemplo, em dias de calor vejo, por exemplo, crianças com um casaco porque ninguém se lembra de dizer à criança para tirar o casaco ou de ir perto da criança e tirar o casaco. E estou a falar de auxiliares, estou a falar de educadores. É igual, faz-me alguma confusão que não haja, por vezes, este tipo de cuidado. Ou mesmo quando uma criança, por exemplo, anda com os cordões desapertados e nós acabamos por ver e deixamos andar. Não nos custa nada dizer à criança para apertar o cordão ou, se não souber, ajudá-la a apertar o cordão, ensiná-la a apertar o cordão. Se é difícil ensinar uma criança a apertar o cordão, o processo de ensino é um processo demorado e todas as vezes temos que repetir, mas acaba por dar frutos e tornar a criança mais autónoma e é importante que isto aconteça. E isto tudo é cuidar da criança, porque eu acho que é importante que a auxiliar tenha a competência de olhar, de ver e logo a seguir autonomamente de agir. Ainda em relação às funções de auxiliar, também acho que uma auxiliar não é simplesmente uma empregada de limpeza, por muito que tenha de fazer a limpeza da sala, e esse brio é de facto muito importante e é importante que seja que aconteça. Mas é também igualmente importante que um auxiliar não seja destacada para outras 1000 limpezas nas instituições, porque não é essa a sua função. E é importante que as instituições também tenham pessoal com funções distribuídas e tenham a sensibilidade de reconhecer o papel destas profissionais. Por exemplo, se eu tiver feito uma atividade com as crianças, e entretanto elas forem brincar, e se por acaso a auxiliar estiver lá fora com elas, eu não tenho que esperar que a auxiliar venha limpar a minha mesa. Eu posso fazê-la. É lógico que se eu a seguir for logo fazer outra atividade com as crianças ou elas estiverem envolvidas, é natural que a auxiliar me vai ajudar e vai limpar a mesa ou o que for. Mas no geral, se nós queremos passar a mensagem às crianças que quem suja limpa, nós temos de fazer também o mesmo com as nossas ações e temos que ser o modelo que as crianças precisam. Alguém mais importante na sala. Há também muito a ideia de que o educador é a figura mais importante em sala. Mas não podemos avaliar isto desta forma, porque em primeiro lugar o mais importante são sempre as crianças. Mas não há aqui um nível de hierarquia. O educador tem de facto uma responsabilidade diferente, seja no planeamento da ação educativa, seja na implementação de atividades, seja na avaliação das crianças, no despiste de algum tipo de perturbação ou de problemática, mas no dia a dia na sala ambos são importantes. E eu acho que não existe uma hierarquia vertical em que está acima o educador e abaixo está o auxiliar. Aquilo que acho é que são dois profissionais diferentes, com funções diferentes, a trabalhar no mesmo sítio, ambos a trabalhar para o mesmo fim, que é a qualidade do serviço que é oferecido às crianças e às famílias. Quer educador como auxiliar têm de ter esse objetivo. Por isso, não considero que haja níveis de importância entre educador e auxiliar, porque ambos fazem falta um ao outro. E isto é a realidade. Quando um falta, sente-se de facto a falta.
Que relação deve existir com as famílias? Acho que a relação que deve existir deve ser, acima de tudo, profissional. E quando me refiro a uma relação profissional, não significa que esta seja uma relação distante. Pode e deve haver, de facto, proximidade, até porque estamos a falar de crianças pequenas e os pais querem receber informações. Mas há coisas que não devem ser ditas por uma auxiliar a um pai ou uma mãe. Por exemplo, fazer comentários sobre o desenvolvimento de uma criança é algo que não cabe auxiliar. E cabe a quem? Ao educador. Para não falar que eticamente não deve ser feito pelo auxiliar. E depois outra coisa que não deve acontecer tem a ver com falar com outros pais sobre crianças que não são os seus filhos. E isto, quando acontece, é grave. Não deve acontecer. Ou então não devem acontecer conversas sobre a vida pessoal. Não faz sentido acontecer em contexto profissional. Nos momentos de recepção ou de entrega das crianças, apesar de ser importante nós recebermos as crianças com tempo, recebermos com calma, de forma tranquila, não faz sentido nós perdermos ali 5 ou 10 minutos a conversar com pais sobre coisas completamente aleatórias, enquanto há outras crianças que estão sozinhas ou uma educadora que está sozinha com o grupo. Estou a falar de educadora, mas pode ser também auxiliar e a educadora à porta a conversar. Não, temos que ter alguma sensibilidade neste processo de acolhimento. Sim, vamos perder tempo com o acolhimento, é fundamental que se perca tempo a receber uma criança, que não seja um processo apressado, mas temos que ter limites também para que evitar que esse tempo seja exagerado e para que não fique um grupo inteiro à espera. Os recados às vezes são importantes, têm que ser dados, mas há conversas banais que não são importantes naquele momento e que podem e devem ser evitadas. Dar tempo às famílias durante o acolhimento é fundamental, mas nem todas as conversas devem ser tidas durante esse acolhimento. Que linguagem deve ser utilizada com as crianças? E esta é outra pergunta. Educadores e auxiliares são grandes modelos para as crianças e é por isso que a forma como nós falamos influencia a forma como as crianças vão falar, porque elas tendem a imitar-nos. Educadores e auxiliares têm uma responsabilidade acrescida aqui com o desenvolvimento da linguagem que utilizam, principalmente em crianças pequenas que estão na aquisição da linguagem. E eu já não me refiro àquelas expressões da gíria popular usadas pelos adultos numa escola e que não fazem sentido serem usadas na escola. Eu falo mesmo na infantilização da linguagem com as crianças. Porque por mais pequenas que as crianças sejam, é fundamental que não infantilizemos as palavras. Por exemplo, a carne não pode ser xixa. A ferida não pode ser dói-dói. A vacina não pode ser pica. A criança não papa, a criança come. E estas questões da nossa oralidade influenciam o desenvolvimento da linguagem das crianças. E por isso é fundamental que também as auxiliares tenham cuidado nestas questões da oralidade, porque fazem-se grande diferença no desenvolvimento da linguagem. E é por isso que, por vezes, as crianças chegam aos 5, 6 anos e, por exemplo, não dizem os R's. Em vez de carro, dizem caro. Não é? E porquê? Porque nós habituamos a criança a dizer popó e não ensinamos desde cedo que era carro. Então há questões de linguagem que devemos ter em atenção desde cedo. Além disto, devemos também procurar utilizar uma linguagem positiva, mas nem sempre conseguimos estar calmos e tranquilos quando trabalhamos com crianças pequenas. Mas acho que é fundamental que nós tenhamos consciência de que nós devemos trabalhar a gestão das nossas emoções e é essencial que em dias maus nós não descarreguemos as nossas frustrações nas crianças, que quando as coisas não nos correm bem, que não descarreguemos nas nossas ações e no nosso dia-a-dia com as crianças. E acho também que é importante que nós tenhamos uma linguagem mais próxima com as crianças, que trabalhemos a questão da proximidade, que criemos relação, porque não há educação sem relação. A educação vive da relação e quanto mais forte for a relação, certamente melhores serão os processos de aprendizagem. E é fundamental que comecemos a valorizar nisso, principalmente com crianças pequenas, porque nós somos a sua maior segurança naqueles momentos.
É também fundamental que saibamos ouvir as crianças antes de lhes atribuirmos a culpa. Sim, é verdade que aquela criança pode ter batido um amigo, mas convém perceber o porquê de ter acontecido, convém ouvir os dois lados da moeda. Uma criança pode ter partido um jogo, é verdade, pode ter partido, mas antes de castigar ou atribuir alguma consequência à criança, nós temos de perceber, de facto, o porquê daquilo ter acontecido. Temos que dar voz à criança para que ela se possa justificar antes de atribuirmos uma consequência. Aquilo que acontece muito é as crianças fazem um disparate qualquer no recreio e aquilo que se ouve logo é ficas de castigo. Uma criança tem um momento em que bate a outro amigo e fica logo de castigo, sem ouvirmos. É importante que nós ouçamos. E isto, em relação aos auxiliares, é muito importante que se reflita sobre isto, porque muitas vezes estão em momentos de recreio, quando as crianças estão no exterior, e depois este tipo de situações acaba por acontecer muito e deve ser refletido. É importante falar com as crianças, dialogar e perceber o que é que aconteceu. Porque se nós dissermos, se uma criança faz um disparate e nós dissermos ficas de castigo, a criança não vai refletir. Portanto, se não reflete, aquilo que vai acontecer é que não vai haver mudança de comportamento. Depois volta a fazer o mesmo e não adianta ter ficado de castigo. Portanto, nós, enquanto educadores, enquanto auxiliares, enquanto profissionais de educação, devemos pensar muito bem nas nossas ações, mas também na linguagem que nós utilizamos e na forma como nós a utilizamos. Outra coisa importante é que é fundamental que nós não falemos muito alto com as crianças, não lhes berremos, não lhes gritemos. Se é difícil, é muito difícil às vezes, mas nós temos que ter consciência de que não podemos falar com as crianças como queremos e não podemos falar com as crianças do mesmo modo que não gostaríamos que falassem connosco. Da mesma forma que nós gostávamos de ser respeitados, nós também temos de respeitar as crianças, da mesma forma que os adultos querem respeito. E nós, como já disse aqui, nós somos o modelo para as crianças. Portanto, cabe-nos a nós passar um bom modelo. Que postura devem assumir as auxiliares na sala? Quando estamos na sala, e isto é daquelas coisas que mais comichão me faz, não estamos na sala para estarmos a falar dos gatos, nem dos nossos cães, nem das consultas que tivemos, nem das doenças que temos, nem do IMI que vamos pagar, nem do IRS que também temos que pagar ou que vamos receber, etc. Não. A sala, nós quando estamos em sala é para estar com as crianças. E na minha perspectiva não faz qualquer sentido que os adultos tenham conversas de adultos em frente às crianças, enquanto elas ficam sentadas à espera, sem fazer nada. E temos que evitar isto. Sejamos educadores, sejamos auxiliares, estejamos em contexto educativo, isto não deve acontecer. Porque as crianças estão lá para ser atendidas e nós estamos lá para elas. Temos mais tempo para conversar com os adultos quando sairmos. Na hora de almoço conversamos com os adultos e expomos os nossos problemas todos, as nossas 1001 complicações da vida e falamos com outras pessoas. Mas ali estamos em contexto profissional, estamos com as crianças e estamos ali para, como eu disse, atender as crianças. E como diz aqui, uma sala cheia de crianças não é o melhor lugar para termos conversas de adultos. As conversas de adultos são tidas noutros locais. Que atividades devem desenvolver as auxiliares? É certo que as auxiliares não têm de fazer um planeamento da componente letiva, isso cabe aos educadores. Mas há momentos em que isto acontece, em que as auxiliares devem ter alguma coisa planeada, algumas atividades preparadas para alguns momentos em que estão com as crianças, seja no acolhimento, de manhã, por exemplo, nas horas de almoço, que também acontece, e em alguns casos também ao fim da tarde no prolongamento. E é importante que as atividades, em primeiro lugar, não sejam a reprodução daquilo que as crianças já fazem com os educadores. Se os educadores pintam desenhos com as crianças, espero que não, porque desenhos é das coisas mais redutoras que existem, mas as auxiliares também não vão logo a seguir pintar desenhos. Ou seja, as atividades devem ser diferentes, devem ser atividades mais lúdicas, jogos tradicionais, outro tipo de jogos, danças, teatros. E
um tipo de atividades em que as crianças de facto possam ser ainda mais livres e sejam atividades também respeitosas e que respeitem as crianças. Por exemplo, de manhã, no acolhimento, podemos fazer ali uns jogos mais calmos, ter ali uns puzzles, uns jogos de encaixe ou outro tipo de atividades que também, de facto, promovam também ali a calma naquele momento. E eu escrevi isto aqui, eu sou contra o uso da televisão ou do ecrã nestes momentos que são utilizados unicamente para entreter os miúdos e para os deixar calmos, dizem, mas é errado. Quando as televisões ou os projetores para verem filmes do YouTube estão ligados apenas com o objetivo de entreter crianças, e na minha ótica, e se fosse eu que decidisse, iam ser proibidos, porque não pode acontecer nas creches e nos jardins de infância. As creches e os jardins de infância dão respostas educativas e não são espaços que servem para entreter crianças. Têm de oferecer às crianças um serviço de qualidade. E uma televisão não é um serviço de qualidade. E seja escola pública, seja escola privada, seja uma IPSS, o que for. Dar à criança a televisão para ver no momento de pausa não faz sentido. Chegar a uma creche, a um jardim de infância de manhã e ver televisão, passar as horas de almoço, em alguns casos, a ver televisão, noutros casos, ver televisão ao fim do dia, que sentido é que isso faz? Para mim não faz sentido. Uma instituição educativa deve dar uma resposta diferente daquela resposta que é dada em casa pelas famílias. Elas em casa veem televisão. Por isso, se as televisões estão ligadas, é porque há profissionais que não estão a cumprir o seu papel. Então, se não estão a cumprir o seu papel, são profissionais que são dispensáveis. Porque se a televisão está ligada, é para substituir atividades que poderiam estar a ser feitas com as crianças e que não estão. Então, porquê que não estão? Então é importante refletirmos sobre isto. E este tempo de televisão ligada para os acalmar, para estarem ali um bocadinho ocupados, não faz sentido em nenhum momento do dia. Quando têm objetivos pedagógicos, quando vão ver um filme, quando se prepara mesmo uma sessão de cinema, de vez em quando, ok, tudo bem, prepara-se umas pipocas, cria-se ali um ambiente, ok, faz sentido. Mas agora, ter diariamente este contacto com a televisão é das coisas mais abomináveis que pode acontecer numa creche e no jardim de infância, e espero, sinceramente, esperava que não acontecesse em muitos, mas infelizmente ainda acontece em mais do que o previsto. Há quem diga que, e eu disse há pouco, que a televisão muitas vezes serve para acalmar as crianças. A grande questão é: como é que se acalma crianças com um ecrã? Além do mais, há mil atividades que podem ser feitas para acalmar as crianças que não é ecrã. E nós sabemos muito bem, e qualquer médico, qualquer investigador do sono nos diz que os ecrãs antes do deitar, por exemplo, faz com que demoremos mais a adormecer. Por isso é que nos recomendam que leiamos, por exemplo, um livro, não é? Mas quando temos um telemóvel, quando estamos em frente a um ecrã, estamos a ativar ainda mais os nossos neurónios e, portanto, dificilmente vamos conseguir descansar. Portanto, pensem nisto, pensem nesta questão da televisão e quando ligarem a televisão, percebam, pensem na intencionalidade com que o vão fazer. Se de facto é mesmo preciso ligar a televisão e se não há outra forma de dar a volta ao contexto, se não há outro tipo de atividades que podem ser feitas. E pensem, será que as crianças merecem mais do que esta televisão? Sim, por norma merecem. Pensem nos vossos filhos, nos vossos sobrinhos, em crianças que vocês gostam e se gostavam que passassem o tempo a ver televisão na escola deles. Se fosse comigo não gostava, aliás, e não ia permitir que isso acontecesse. Que atividades devem desenvolver ao longo do dia com as crianças? Isto mais em contexto de sala. E em contexto de sala, um auxiliar deve acompanhar as crianças nas suas atividades diárias ao longo do dia, porque uma auxiliar não serve apenas para estar sentada na mesa a cortar coelhinhos da Páscoa ou bonecos de neve na mesa. Uma auxiliar tem de acompanhar as crianças, deve sentar-se a brincar com as crianças e brincar. Simplesmente a brincar, mas nem sempre isto acontece, mas é o que devia acontecer. Claro que isto não depende sempre e apenas da vontade dos auxiliares, porque acabam por cumprir aquilo que lhe pedem, mas o ideal, e isto na minha perspectiva, seria que de facto
as auxiliares ficassem na sala e dessem apoio e não servissem apenas para ajudar na confecção de coisas e coisinhas, em enfeites e decorações, que estivessem lá mesmo para apoiar as crianças, para as acompanhar no dia a dia, para brincarem com elas e para fazerem de facto parte da vida das crianças. Ao nível da formação que deve ser promovida, é importante que haja uma formação constante de auxiliares, mas acho que não deve ser uma formação à la carte em que vai-se ali e escolhe-se uma. Não. Uma formação contínua que parta de facto das necessidades reais das auxiliares, que vá ao encontro daquilo que as auxiliares precisam. Mas não são todas as auxiliares do município, não são uma auxiliar para uma formação para qualquer auxiliar. Não. Naquela escola, quais são as necessidades daquelas auxiliares, ou naquele agrupamento, naquela instituição, quais são as necessidades. E a partir daí, traçar-se um diagnóstico e traçar-se um plano de formação e um plano de ação para dar resposta às necessidades. E é porque é preciso diagnosticar as necessidades reais que as auxiliares daquela instituição sentem e a partir daí dar uma resposta efetiva. Não podemos, para que é que vão fazer uma formação numa área que até se calhar nem sentem necessidade, mas de facto decidiu-se fazer porque era a mais barata, porque era a que havia, só havia este formador disponível e fez. Não, deve-se diagnosticar os problemas e a partir daí dar resposta, porque não pode ser uma formação que encaixe em todas as auxiliares do país, porque isso não acontece. Nós precisamos de intervir de forma fundamentada naquilo que as auxiliares verdadeiramente precisam. Quanto à comunicação, será que a comunicação é importante? Eu não acho que seja importante, eu acho que é fundamental. E para que o trabalho em contexto de sala entre auxiliar e educador corra bem, é fundamental que haja uma comunicação próxima, contínua, sistemática. É importante que nós informemos os auxiliares daquilo que se vai passar, das nossas ideias, dos objetivos que temos, de tudo aquilo que nos vai na cabeça em relação ao grupo. Porque quando há esta comunicação, aquilo que acontece é que na maioria das vezes as auxiliares também são um grande apoio e ajudam-nos a melhorar as ideias e a implementar aquilo que queremos. Eu costumo dizer que eu gosto de ter ideias e gosto que uma auxiliar me ajude a concretizar essas ideias e me ajude a colocar em prática aquilo que me vai na mente. E por norma, quando tenho um bom braço direito, de facto as coisas correm muito bem. Muitas vezes acabamos por ter alguns problemas e as auxiliares ajudam-nos a encontrar as soluções para esses problemas. Mas só nos conseguem ajudar se nós de facto as incluirmos nesse processo de resolução. Por isso é importante que nós tornemos as auxiliares como parte dos processos educativos. E termino com esta pergunta, que é: que tipo de auxiliares é que as crianças de facto precisam? Será que queremos auxiliares que estejam em sala, que saibam brincar com as crianças, que saibam estar com as crianças, que consigam sentar-se a fazer um puzzle com os miúdos, que se sentem no faz de conta a brincar? Ou será que nós queremos auxiliares que estejam simplesmente sentados numa mesa a cortar bonecos de neve para enfeitar as paredes? Será que nós queremos auxiliares que estejam a cortar coisinhas para enfeitar a sala? Será que queremos auxiliar que esteja a fazer o trabalho que basicamente seria a criança a fazer? Não é este o papel da auxiliar. O educador tem um papel importante também nisto e nesta formação das auxiliares, nesta formação que o educador deve dar em contexto. É claro que as auxiliares só fazem isto porque de facto os educadores permitem. E por isso isto também é algo que deve continuar a ser trabalhado, e eu próprio nas minhas plataformas digitais vou falando um bocadinho sobre isto. Mas também é algo que deve ser trabalhado também com os educadores. A auxiliar pode e deve apoiar e orientar as atividades das crianças para que aos poucos a auxiliar também vá construindo a sua identidade profissional, porque fala-se muito da identidade profissional dos educadores, mas também temos de falar da identidade profissional das auxiliares. E é importante que as auxiliares tenham os mesmos princípios dos educadores, que partilhem a mesma visão e sigam e percorram de facto o mesmo caminho para que cheguem à mesma meta. Porque não faz sentido o educador ter, por exemplo, uma visão
mais participativa e uma auxiliar não a ter. Por isso é importante também que a auxiliar possa ter esta capacidade de adaptação, porque várias vezes vão rodando, uma auxiliar vai rodando entre várias salas, trabalha com vários educadores e é importante que se saiba adaptar e consiga adaptar ao educador com quem vai trabalhar. E esta é uma das grandes características e grandes qualidades que uma auxiliar deve ter, que é a capacidade para se adaptar ao contexto em que está inserida. Porque depois não faz sentido, por exemplo, eu querer que as crianças façam as coisas sozinhas e a auxiliar vá lá dar um jeitinho para supostamente ficar melhor. Não, é a criança que produz, é uma obra da criança, ela é que tem pensamento crítico sobre aquilo que está a fazer. Não faz sentido eu querer que as crianças, por exemplo, se aprendam a vestir sozinhas e depois a auxiliar, quando ela não consegue, vai lá e veste em vez de ensinar. Não, a auxiliar também deve apoiar neste processo de aprendizagem. E as crianças precisam de auxiliares que sejam atentas e que gostem verdadeiramente delas e daquilo que fazem. Basicamente precisam de pessoas motivadas que saibam ser e que saibam estar. E agora, para terminar, deixo-vos um texto que foi escrito por mim há uns tempos, que se intitula Uma auxiliar também educa. As boas práticas na educação de infância não estão apenas dependentes do trabalho de um educador de infância ou do seu modo de fazer pedagogia. Um bom educador nunca trabalha sozinho e a qualidade do nosso trabalho não está apenas dependente daquilo que fazemos. Há sempre uma auxiliar que diariamente caminha ao nosso lado e que nos ajuda a alcançar os objetivos aos quais nos propomos com as crianças. Profissionais que nos apoiam, suportam e ajudam a encontrar soluções para muitos dos problemas com os quais nos deparamos. Quando trabalhamos em equipa, são elas que nos ajudam a resolver as catástrofes que surgem e que tantas vezes nos orientam para que encontremos a luz ao fundo do túnel. Sabem das nossas intenções e conhecem a nossa forma de caminhar. Trazem-nos tantas vezes ideias novas para que possamos experimentar. Conhecem as nossas angústias diárias e as nossas frustrações. Partilhamos emoções, as tristezas e as lágrimas, mas também sorriem com os progressos e se orgulham com as conquistas. Muitas vezes são o suporte que não deixa que nada nos falhe. Fazem massa de farinha quando acaba a plasticina. Deixam as crianças brincar, pintar, sujar e não se importam de, no fim, limpar. São eles ou elas com quem partilhamos inúmeras gargalhadas, por motivos pelos quais ninguém perceberia ou se iria ou riria como rimos. Com quem partilhamos medos, e lá está, alguns segredos. Sabemos também que o trabalho de um auxiliar de educação não é fácil. É um trabalho difícil, exigente, de uma responsabilidade imensa. São muitas horas por dia na ação direta com as crianças e por isso merece ser valorizado, quer no vencimento como nas palavras de apreço e atenção que tantas vezes lhes devemos e nos esquecemos. Enquanto educadores de infância, temos a certeza que o trabalho de um bom auxiliar pode fazer a diferença. E não é só por nos ajudarem aqui e ali ou por fazerem umas coisas giras e engraçadas. Nós sabemos que o seu trabalho vai muito além disso. É a segurança que nos dão que faz a diferença. É o cuidado com que tratam cada criança que faz a diferença. É o respeito pelas crianças que faz a diferença. É o amor que sentem pelo que faz a diferença. É a capacidade de se colocarem no lugar das crianças que faz a diferença. A diferença entre um auxiliar e um bom auxiliar é quando este faz a diferença. E quando faz a diferença? Com amor. Sabemos que muitas vezes eles querem que nós brilhemos e preferem ficar na retaguarda. Mas nós não podemos querer brilhar sozinhos. Temos de querer brilhar juntos. Todos os dias. Queremos que o eu e o tu deem lugar a um nós que faça verdadeiramente a diferença. Em equipa, como sempre. Hoje escrevo para os auxiliares de educação que fazem a diferença na vida das crianças, que fazem por fazer crianças felizes. Em especial para aqueles que gostam verdadeiramente de trabalhar com as crianças. Muito mais havia para falar, cada tópico poderia ser aprofundado durante horas, mas o importante é termos sempre consciência
do que fazemos e termos práticas intencionais, sejamos nós educadores, sejamos nós auxiliares. A educação das crianças nas creches e nos jardins de infância depende de todos nós, sejamos educadores, auxiliares, famílias, de outros técnicos, porque a educação é um caminho que deve ser feito numa parceria harmoniosa entre todos. A educação é um processo que deve e tem de ser partilhado e todos temos a nossa parte de responsabilidade. A qualidade do que fazemos será tão melhor consoante a harmonia das parcerias que conseguirmos ter com aqueles que partilham connosco este processo. Obrigado pela vossa atenção e continuemos a trabalhar em conjunto em prol da melhoria das nossas práticas e da qualidade do serviço que oferecemos às crianças. Fiquem bem.